Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou falar sobre a cura de um cego de nascença. É uma das mais belas histórias da Bíblia, irmã. A cura do cego. Ele se dá nas águas do tanque de Siloé, um recipiente quadrangular medindo 25 metros de comprimento por 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. A água vinha de um canal subterrâneo com 530 metros de comprimento, da fonte chamada Virgem, localizada mais ao norte do Vale de Cedron. Este túnel, descoberto em 1886, ele foi construído por ordem do rei Ezequias. O texto do livro do capítulo João 9 inicia afirmando que Jesus, passando, viu um cego de nascença. Ali estava aquele homem. Nasceu cego, cresceu cego, não sabia ler nem escrever, não tinha utilidade para a sociedade judaica. Atualmente os cegos hoje podem aprender a ler e escrever, pois há o sistema Braille. Mas no tempo de Jesus os cegos não tinham valor algum. E nascendo cego eram logo apontados como sendo castigados por pecados. Este homem cego que havia passado toda a sua vida na escuridão, ele era visto assim. Seu sofrimento era relacionado com castigo. E se estava sendo castigado, por que então ajudar? Assim permanecia abandonado, sozinho, dependendo da caridade e da compaixão de quem por ele passasse. É interessante que Jesus andando viu. Isso porque Jerusalém era uma grande cidade e em meios urbanos com muitas aglomerações, muita gente nas ruas. É difícil ser notado. Veja, por exemplo, as grandes capitais do Brasil. Multidões passam de um lado para o outro sem se importar com a vida de quem quer que seja. No meio de tanta gente, porém sempre sentimos como que sozinhos, porque as pessoas se importam no máximo com seus familiares ou amigos. O restante é apenas a multidão. Mas Jesus não vê as multidões. Jesus vê cada indivíduo e Jesus prendeu sua atenção naquele pobre homem cego de nascença. Aí os seus discípulos que estavam imersos na crença da causa e efeito já começaram a indagá-lo com um julgamento errado. Está em João 9:2. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E nós, seres humanos, somos assim mesmo, implacáveis? Julgamos o que não sabemos, condenamos com preconceitos, tratamos com indiferença, vemos multidões, não enxergamos o cuidado que cada ser individualmente necessita. Mas Jesus parou para falar com o cego de nascença. Isso é realmente maravilhoso. Jesus se importa com cada ser humano, sem distinção. O Mestre mostra aos seus discípulos que não havia nenhum castigo e nenhuma maldição hereditária sobre a vida daquele homem. Ao contrário, havia na realidade humana daquela geração uma cegueira muito mais profunda e pavorosa do que aquela em que se deixa de ter a visão física desta realidade. João 9:3. Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a obra de Deus. A pior cegueira, irmãos, é aquela em que se deixa de enxergar o sentido real da vida pela reação dos fariseus. A cura daquele homem, daquele pobre homem cego de nascença, pois se deu num sábado. Podemos ver em quão densas trevas eles estavam, levando uma vida sem sentido real, nobre. Eles se prenderam ao legalismo e rituais pesados, deixavam esfriar o amor nos corações e se esqueciam do principal da lei, que era o perdão e a misericórdia. João 9:16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Para esse, Jesus se declara como o sentido real pelo qual eles deveriam viver e caminhar, para que não andassem mais em trevas. Assim como declarou numa ocasião imediatamente anterior, que está em João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De que forma que quem tem a Jesus como norte, como rumo, passa a enxergar e nunca andará confuso na escuridão.
Ao preparar-se para realizar mais um milagre em seu ministério, Jesus aproveita a oportunidade para trazer lições morais valiosíssimas. Ele poderia ter simplesmente declarado a cura imediata no cego de nascença, como fez em outras situações. Mas a cegueira estava relacionada a verdades mais profundas. Jesus queria não só curar a cegueira material, palpável, como também abrir os olhos espirituais do cego e de todos os demais. Assim, o lodo feito com sua saliva passa a representar a cegueira espiritual que precisava ser lavada. João 9,6 nos afirma: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Deste modo, o homem cego de nascença parte para lavar o lodo de seus olhos no tanque de Siloé, para que, uma vez curado, possa também ter o rumo a seguir, um norte para se guiar, ao passo que Jesus se apresenta como tal direção e como sentido supremo da vida. Sua visão se abriu de tal forma que, diferente dos seus pais, ele não temeu ao ser interrogado pelos fariseus. Ele fez uma declaração que mostrou que a sua cura total era incontestável. João 9,25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, eu agora vejo. E Jesus estava à parte, vendo aquilo tudo sereno, calmo. Quando soube que o expulsaram do templo, se apresenta a ele, e aquele que não era mais cego conseguiu enxergar também. Aquilo que toda a casta religiosa de Israel não teve capacidade de ver. João 9, 37 e 38. E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. É preciso ver e enxergar o sentido espiritual dos fatos, algo que os olhos humanos pouco conseguem ver. Devemos sempre pedir a Deus que remova o lodo que nos impede de ver o nosso propósito. Jesus veio para que possamos ver, mas muitos infelizmente permanecem perdidos em trevas, cegos. Muito embora seus olhos funcionam bem, eles continuam com a cegueira espiritual. Jesus é aquele que vem para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundante. Palavra do Senhor.